Eu converso agora com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. Hoje a Guarda Revolucionária alertou que ataques contra a infraestrutura de energia do Irã terão resposta esmagadora e a Guarda ameaçou incendiar o setor de petróleo e gás de toda a região. De alguma forma essa pressão surte efeito, Lorival? Boa noite, com certeza, Márcio, por três fatores que devem ser analisados nesse cenário. Em primeiro lugar, é uma ameaça credível. Por quê? Porque o Irã tem a capacidade, tem os meios e tem demonstrado isso, sobretudo de fechar o Estreito de Hormuz, permitindo apenas a passagem dos petroleiros deles e daqueles que eles consideram que podem passar, e também destruindo infraestruturas. Destruindo é uma palavra muito forte, mas atacando, danificando ou causando a suspensão de operações de infraestruturas de refino de petróleo, que somam 2 milhões de barris de petróleo por dia só de refino nesses lugares. E também tem todo o aspecto do gás produzido pelo Catar e Emirados Árabes Unidos, que é muito relevante também, cerca de 1/5 do gás consumido no mundo, assim como 1/5 do petróleo em toda a região. Então é credível, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que isso já está surtindo efeito, quer dizer, essa pressão já é real, já tem um efeito. Portanto, a ideia de que uma escalada aumentaria esse impacto e, portanto, aumenta os temores e aumenta a pressão, isso também é real. Agora, o terceiro pilar dessa análise diz respeito à duração. Quanto tempo o Irã conseguirá, durante quanto tempo ele ainda conseguirá fazer isso? Essa é a grande incógnita que divide os analistas e as reações do mercado, que a gente tem visto reações que oscilam, né? E oscilam em torno do fator tempo. Esse é o fator essencial. Por quê? Os relatórios indicam que o mercado aguenta 2 semanas dessa instabilidade, dessas contramedidas de tentativa de compensação, como a entrada no mercado das reservas estratégicas, como aconteceu ontem, o anúncio, né? Não foi uma entrada, foi um anúncio de 400 milhões, garantias de resseguro para as seguradoras dos petroleiros, garantias de poder escoltar os petroleiros e assim por diante. Isso traz momentos de otimismo. Por 2 semanas, nessa dinâmica, seria possível aguentar. Mais de 2 semanas, não. Aí já estamos falando de um colapso muito mais grave, econômico, não apenas do petróleo, mas se ramificando, se alastrando por toda a economia, eventualmente causando a estagflação, porque esse choque de oferta de petróleo reduz a atividade econômica, por outro lado, pressiona os preços e os bancos centrais não têm mecanismos para lidar com essa situação. Então, a grande questão aqui é uma corrida contra o tempo e uma capacidade de resistência do Irã, é a resiliência do Irã de continuar atacando que está em jogo. E vamos lembrar, para trazer uns aspectos agravantes, que os Houthis, por exemplo, não entraram em cena ainda. Eles têm uma capacidade demonstrada de disparar mísseis e de disparar drones de lá do Iêmen. É uma milícia xiita financiada pelo Irã. Outra coisa, a disrupção do Estreito de Hormuz é algo muito fácil para o Irã. Não precisa de embarcações grandes para fazer isso. Eles têm os drones. Os petroleiros, obviamente, são altamente inflamáveis. Então, um drone apenas que consiga atingir um ponto sensível de um petroleiro e que possa causar ou um afundamento ou uma explosão, isso já pode fechar, um petroleiro apenas já pode fechar o Estreito de Hormuz. Ontem eu estava ouvindo um militar americano da Marinha que atuou no Golfo Pérsico e ele falou de como que chamam aquelas motocicletas do mar, as motos do mar, como é que se chamam? Jet skis. Militares, guerrilheiros iranianos em jet skis no Golfo Pérsico. O cara que está na garupa consegue ir distribuindo ali
minas marítimas, né? Então, assim, drones, minas marítimas, às vezes são drones que vêm em ondas, em enxames de drones e que conseguem sobrecarregar os sistemas de defesa dos navios. Então, não é difícil fazer isso que o Irã já está fazendo e que ameaça fazer muito mais. Por isso é que, sim, a pressão é muito real. Muito obrigado, Lorival Santana.